O programa a seguir é uma produção independente, sendo, portanto, todo o conteúdo veiculado de exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Excelente noite de segunda-feira para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Seja novamente bem-vindo a mais uma edição do Esporte na Rede. Hoje para falar de um tema especial. Vamos receber Altair Ramos, preparador físico aqui no estúdio, para falar, claro, de preparação física no esporte, em especial no futebol. Vamos falar também de Taça Libertadores da América, que já tem a primeira rodada da fase de grupos nesta semana, neste meio de semana. Já começa aí a largada, né? Pontapé inicial, inclusive para os times brasileiros que jogam a competição. E claro, no segundo bloco, falando um pouquinho de campeonatos estaduais, Campeonato Paulista, que está aí já na quinta rodada jogada, né? São Paulo agora é o novo líder, teve clássico também no final de semana, e o Palmeiras acabou batendo o Santos com um gol de sorte ali no finzinho do jogo. Então a gente vai falar muito de campeonato regional, aqui no nosso caso paulista, porque estamos em São Paulo, e também de Taça Libertadores da América, mas claro, de preparação física, com o Altair Ramos, que gentilmente veio aqui hoje à UpTV. Para tocar comigo esta bola, nesta noite aqui, de segunda-feira para você, toda especial. Não é ela a simpatia da bola, mas é o comentarista show de bola que está ali na substituição, vai fazer hoje papel duplo, dupla função, né, Reinaldo? Não vale processar a gente aqui. Reinaldo Leiva, que vai ler as participações e, claro, vai comentar. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Leandro. Boa noite, Aníbal. Boa noite, Altair. Especial a você, teleinternauta, que acompanha o esporte na rede aqui pela UpTV. Sem o mesmo charme, sem a mesma competência da Luciana e Bruno, nós vamos pedir da mesma forma a sua participação conosco. Você pode participar aqui ao vivo, só clicar www.uptv.com.br. Tem aqui um íconezinho bonitinho chamado Participe. Entre lá, mande sua sugestão, sua crítica, sua pergunta para os nossos comentaristas e também para o nosso convidado Altair Ramos. E você também pode fazer um contato com a gente fora do ar, para dar sugestões, dicas, até para meter o pau no apresentador também, principalmente nele, pode ser pelo pgmesportenarede@gmail.com. E eu gostaria também que você participasse na enquete, que é a seguinte: algum time brasileiro, na sua opinião, é favorito para vencer a Libertadores? E, Leandro, tá dando um resultado aqui que não é surpreendente pra mim, não, viu? Ah, é? A gente vai ver que é só colocar o bonequinho ali pra confirmar, pra eu poder falar pra você, amigo teleinternauta, também, que a enquete, ela fica semanal pra você aí, ó, tá aí. Algum time brasileiro é favorito pra vencer a Taça Libertadores? Corinthians, Flamengo, Fluminense, Internacional, Santos, Vasco ou nenhum? A enquete fica semanal, uma semana, pra gente poder dar uma parcial na semana seguinte, né, ou o resultado final, como queiram, pra gente poder trazer um número pra você, como é que você aí acabou votando na gente. Como é que foi, Renato? Que parcial é essa? Olha, primeiro aí o time do povo, o Corinthians está na frente aí da nossa enquete com 31,5%, o Flamengo tem só 10%, o Fluminense 15%, o Internacional 10%, o Santos, que perdeu nesse final de semana do Muricy Ramalho com 21%, e o Vasco com 5%. E tem aqueles que acham também que nenhum time brasileiro é favorito, 5%, os que não acreditam numa vitória brasileira na Libertadores. Hein, só me falaram ali, viu, Reinaldo, que o senhor não ser igual o Roberto Carlos, não precisa ficar com o microfone assim então na boca, o senhor pode dar um palminho assim, para não ficar estourando, exatamente, não ficar estourando lá os P's e F's e tal. Com a gente também nesta noite, ele é a enciclopédia da bola, Alexandre Aníbal. Boa noite, Helena. Boa noite, Leandro. Boa noite, Reinaldo Leiva. Grande Reinaldo. Boa noite também ao Altair Ramos. Obrigado pela presença. E boa noite a você, amigo internauta. Que saudade que eu estava de você, amigo teleinternauta. Vamos tocar a bola aqui, discutir bastante Libertadores, Campeonato Paulista, que afinal de contas é o que a gente mais entende aqui, né, Leandro? Como assim? Saudade de uma semana só sem ver o teleinternauta? Mas é saudade de todo mundo, né? Tá certo, tá certo. A gente fica com muita saudade de você, assim, porque o Esporte na Rede é um programa especial. Com a gente aqui no estúdio hoje, então, Altair Ramos, preparador físico, trabalhou recentemente no Barueri, trabalhou como auxiliar do Moraci Santana, na época áurea de Tele Santana, e hoje veio aqui humildemente aos estúdios da UpTV, do Esporte na Rede, pra gente falar de preparação. Obrigado, Altair, por ter vindo. Boa noite. Boa noite a todos, a vocês principalmente aqui, da equipe. Satisfação mesmo estar presente com vocês para discutirmos sobre futebol, preparação física, enfim, tudo que vocês, os internautas, tiverem alguma dúvida, algum esclarecimento de minha parte, estarei à disposição.
Otair, para a gente começar tocando bate-papo aqui, eu sempre, por ser apresentador, tenho a primazia da primeira pergunta, mas até para você ser melhor apresentado. Para você que não se lembra do Otair Ramos, ele ficou conhecido por um episódio inusitadíssimo, que foi numa vez quando estava dando um treino, né, no CT, foi no CT, né, no CT de São Paulo, chovia horrores e caiu um raio e atingiu o Otair Ramos, que usava uma corrente de ouro. O raio entrou pela corrente e saiu pelo pé, fazendo inclusive um rombo no sapato. E quem fez o primeiro socorro? Você foi o Wagner Lima, é isso? Esse repórter da Gazeta? E aí você saiu vivo dessa e está aqui hoje para contar a história, né, Otair? De fato, inusitado, uma história inusitada, né? E, na verdade, todos os dias, pelo menos uma vez por dia, eu tenho que falar com alguém, relatar o fato, né? Mas não tem problema, com prazer, eu sei que é um fato atípico, né, inusitado, e hoje eu estou aqui com vocês para poder falar, né, desse fato e podendo também aproveitar um ensejo, orientar aí nossos colegas aí de profissão, que trabalham com esporte, a céu aberto. Pode falar um pouquinho mais perto, Otair, do microfone. Esse perigo que é de estarmos aí trabalhando num período de tempestade, chuva assim, melhor que a gente fuja, cancele o treino, adie o treino, vá para o lugar coberto, porque o que eu passei não desejo para ninguém. Em outro caso, não estaria vivo para relatar o fato aqui. Entendeu? Vou passar já para os comentaristas, só queria que você respondesse a nossa enquete da noite para ajudar o nosso amigo internauta. Algum time brasileiro para você é favorito para ganhar a Libertadores? Olha, o que eu acredito aí são, na verdade, nos paulistas. Mas no Corinthians e o Santos, que eu tinha uma grande esperança, tenho ainda, né? Com certeza o Muricy vai acertar alguns pontos ali que, na minha opinião, ainda estão falhos, mas são, para mim, Corinthians e Santos são os favoritos a seguir na Libertadores. Senhores. Otair, boa noite. Eu queria saber uma pergunta ligada realmente à sua área, que você se destacou muito no futebol brasileiro, é um dos grandes nomes da preparação física do Brasil. Muito se diz que o jogador brasileiro, quando ele volta da Europa, ou até principalmente do mundo árabe, né, chamando assim, ele sente demais a preparação física, porque lá eles têm mais a questão da pré-temporada, que é mais forte. Eles fazem todo o trabalho inicial de pré-temporada e ao longo da competição é só uma manutenção desse trabalho inicial. Já aqui no Brasil, se trabalha em 2 períodos, bastante forte até a preparação física. Queria que você traçasse um paralelo entre hoje a preparação física utilizada na Europa e a do Brasil. Bom, de fato, nós brasileiros aqui, não puxando a sardinha aqui, somos privilegiados aqui pela preparação física que é feita aqui no Brasil, né? Grandes profissionais de renome e muitos surgindo aí com muito potencial para fortalecer ainda mais a preparação física do futebol brasileiro. Em relação ao futebol da Europa, da Europa, da Ásia, né? A dificuldade é essa aí. A pré-temporada, a base é feita muito forte, boa. Depois, lógico, a preocupação deles lá gira em torno de manutenção só. Lógico que também é igual conosco aqui, né? A gente até que passamos de preparador físico durante a competição para sermos recuperadores físicos. Jogou, recuperou para jogar domingo, jogar na quarta, jogar no sábado ou domingo, 3 jogos por semana. Então tem que se preocupar com a recuperação. Mas lá fora tem um certo desleixo de algum lado aí, principalmente. E tem amigos que jogaram nas grandes equipes da Europa lá. A atenção que nós damos aqui é diferente que estão lá. Feita a pré-temporada, eles esquecem a preparação. A gente esquece da preparação física. E se o atleta não for profissional mesmo, ele cai de rendimento e depois acontece quando muitos deles são repatriados e tem dificuldade, que a gente percebe que vários jogadores aí. E muitos jogadores aí que sofrem de lesões lá fora, acontece, lógico, se recuperam. E muitos deles procuram departamento médico, preparação física aqui no Brasil para ajudá-los na recuperação. Então são esses fatores aqui, são inúmeros fatores, poderia enumerá-los aqui, mas eu passar todo o programa falando isso aqui. Mas nós brasileiros, atletas brasileiros, são privilegiados de terem grandes profissionais ligados à preparação física e que
mais uma vez, não puxando a sardinha e damos um show lá fora, pelo que se vê lá fora. Legal, aproveitando aqui que somos no programa ao vivo, né, como diz o outro, quem sabe faz ao vivo, que é uma frase mais do que batida, mas é verdade. Vou pedir para que o Reinaldo Leiva ocupe o posto dele agora de comentarista. Nossa simpatia da bola chegou e vai entrar aqui, ó, vai parar com calma. Pode vir, Reinaldo, estava atropelando a câmera, não tem problema. Viu? Ah, Reinaldo, passa aqui na minha frente, tudo bem, Reinaldo? Agora a Luciana Bruno vai entrar aqui. Mais confortável aqui, viu? Dela, já que o senhor falou que não tinha o mesmo charme, pode vir aqui pelo meio, vem aqui pelo meio, bonitinho, aqui do lado do plasma, pode vir mais feliz de te ver. Que beleza, então todo mundo vai trabalhar. Agora o seu Morelani vai ter que trabalhar fazendo a câmera dos dois comentaristas. Tem que pôr todo mundo para trabalhar, aqui ninguém pode ter folga não. Aníbal, você quer perguntar alguma coisa para o Altair? Eu queria falar a questão da preparação física em grandes altitudes. Nós sabemos que Libertadores está aí, então o Santos, por exemplo, vai jogar na Bolívia daqui a uma semana contra o The Strongest. E eu me recordo que o São Paulo ele foi o primeiro clube que realmente mostrou uma grande preocupação com essa questão da altitude lá em 92, quando jogou contra o São José, na cidade de Oruro, quase 4.000 metros de altitude, e depois jogou contra o Bolívar, na cidade de La Paz. Então, Altair, queria que você explicasse para o nosso teleinternauta como seria essa preparação, se é realmente diferente, não é balela. Muitas vezes a gente fala, na época que o Brasil ia jogar lá em La Paz, na década de 70, ganhava de 6, 8, 9-0 da Bolívia, mas nunca se falou nada em relação em questão da altitude. Então eu queria que você passasse para o nosso amigo internautas as diferenças, realmente o que o corpo sente quando ele é exposto a uma atividade física em altitudes muito altas. Muito boa pergunta. Então, eu vou falar em relação ao que eu vivi, né, no tempo do São Paulo, esse período aí que foi de ouro daquela década, né? Então, nós sabíamos, 2, 3 meses de antecedência, que iríamos enfrentar a altitude, que na verdade, que esse ar rarefeito é que o atleta vai sentir dificuldade mesmo de oxigenação, para poder render o máximo dele que rende aqui no nível do mar. Então nós tínhamos, enfatizamos na pré-temporada, o trabalho aeróbico, melhora de glóbulos vermelhos, transporte de oxigênio pelo sangue, e para não dificultar o rendimento do atleta na altitude. De fato faz diferença, né? Então até a gente, na viagem para a Bolívia, a altitude de 4.000 metros, ou você chega na hora do jogo para o efeito ser minimizado, ou você chega a semana, ou 15 dias, um espaço bem maior, isso que é impossível, né? Pelos campeonatos regionais e cursos, são vários fatores que influenciam aqui para não acontecer esse fato aí, mas que atrapalha o atleta, assim. Então, e às vezes acontece de algum... Aí o atleta trabalhou, no caso forte aqui, né? Vamos colocar assim, o limiar anaeróbio dele aumentou, oxigenação maior, chegou na altitude lá, ele vai sentir menos, vai minimizar esse efeito do rarefeito. E também tem um lado psicológico, né? Aí, podia até citar fatos aqui de jogador que nem tinha chegado ainda na altitude. Macedo, né, Otávio? Meu querido Macedo, por exemplo. Mas então, aí o atleta não chegou lá ainda e aí já, tô com tontura, tô passando mal, tô com ânsia, tá? Mas, então nós da comissão técnica temos a obrigação de trabalharmos a parte física efetivamente, também o lado psicológico, né? Isso aí, para o lado psicológico não vai influenciar. Bastante, às vezes não acontece absolutamente nada e a pessoa só de estar lá em cima já fica toda... É todo mundo um pouco psicólogo nos clubes de futebol. Exatamente. Verdade. O Macedo, que é esse jogador da história, diz que o São Paulo chegou na Bolívia e estava em Santa Cruz de la Sierra. Sempre o nível do mar. Tô passando mal, vou desmaiar. Alguém de São Paulo falou, escuta, Macedo, aqui é o nível do mar, não tem altitude ainda. Não, então, Deixa eu só emendar, Otávio, uma pergunta para você. Uma das áreas que mais evoluíram no futebol foi a preparação física. E é um senso comum que diz, mas o futebol das décadas de 70, 80 era muito lento, né? Esses atletas hoje não jogariam. Na sua opinião, o quanto que evoluiu de preparação física da década de 80 para cá? E esse é o único fator para você que diferencia o futebol que temos hoje, de muita pegada, de muita correria e pouca técnica às vezes? Exatamente, essa evolução aí veio gradativa. Piscou os olhos, já os estudiosos, os cientistas do futebol, né, já estão vendo que vai melhorar o rendimento do atleta, enfim. E lembrando, década de 70,
seleção de 1970, campeão do mundo, aquele fenômeno de seleção lá. O futebol vai cadenciado, tal, os gestos pegavam, davam um tapa na bola, olhavam onde estava Pelé, Jairzinho, né? Hoje, os treinamentos, a exigência é muito, muito maior, né? Então, ou seja, quem tem que trabalhar são os preparadores físicos, fisiologistas, nós ligados no funcionamento do atleta. Então, está mais que evidente aí essa evolução, né? E a diferença do futebol, um exemplo, vamos citar um exemplo. Não só a bola corre, hoje como atleta também, né? Antes corria mais a bola do que o atleta, hoje o atleta corre junto. Não é infelizmente, você viu o Barcelona jogar hoje aqui, a gente comentando em off aqui com o Leandro, com o Edson, a gente viu que o treinamento começa lá na base, né? O estilo de jogo, o esquema tático que eles jogam, que está encantando o mundo aqui, que infelizmente o Santos não conseguiu segurá-los lá em Tóquio, né? lá no Japão. Então exige muito do atleta, não tem aquele não, eu sou o atacante, vou ficar fixo na frente aqui só para ver a bola. Ele participa, ele roda, faz uma movimentação que lembra a seleção, para quem mais antigo aqui, mais estudioso do futebol, a da Holanda, que fazia aquele carrossel. Correndo os mirros. Então é isso aí. Então, nós que estamos ligados ao futebol, treinadores, não estou só ligado na preparação física, estou ligado na parte técnica, tática do atleta, e isso é bem evolução. Mais que nunca, e a gente nós da área, ficamos orgulhosos, como eu tinha dito, da preparação física, né, em relação a outros países, outros continentes, de nós fazemos parte disso aqui. Mas, então, é isso aí, essa equipe toda do futebol, da equipe de futebol, né, da comissão técnica, enfim, tem que estar super ligada, atenta, porque a evolução, um piscar de olhos, daqui a pouquinho vão ver vários times da Europa aí dando um show na gente. É verdade. E não podemos deixar. Tá certo, Altair. Então deixa eu antes aqui apresentar a nossa simpatia da bola que chegou. Achei que a senhorita não vinha mais, viu, Luciano? Boa noite. Ela está bem preparada fisicamente. Deu uma corridinha, conseguiu chegar no horário. Boa noite, Luciano Bruno, tudo bem? Leandro, boa noite, Aníbal, boa noite, Reinaldo, boa noite, Altair, prazer conhecê-lo. Boa noite para você de casa, desculpem pelo atraso, mas o trânsito e esse calor está realmente uma coisa infernal aqui na ABC. E claro, né, se você ainda não participou, você tem que participar. Falou para ligar o seu microfone, senão ninguém vai te ouvir lá não, hein? Tá ligado, gente. Tá, se você ainda não participou, tá na hora de Fala alto então, quem entra pelo nosso aqui, ó. Tá. Se você ainda não participou, é muito simples. Você entra na opção Participe do site da UpTV e manda a sua pergunta e a sua participação, a sua dúvida, a sua crítica. Ou se não, claro, você manda um e-mail para pgmsportnarede@gmail.com. pgmsportnarede@gmail.com. Espero a sua participação como sempre. Daqui a pouquinho o pessoal vai ajeitar o seu microfone, né? Afinal, já estamos com 17 minutos de programa, daqui a pouquinho tem intervalo. Eu vou então aproveitar e chamar a primeira rodada da Taça Libertadores de América, que vai aparecer no seu vídeo. Já tem nesse meio de semana, você vai ver aí quem é que joga nesse meio de semana. Portanto, tá aparecendo aí, ó, aquele PGzinho da classificação e da rodada, pode colocar, ó. Nesta terça, então, portanto, mais conhecido como amanhã, para você que vê o programa ao vivo, Defensor Sporting do Uruguai e Vélez Sarsfield da Argentina jogam no Luiz Franzini, em Montevidéu, às 7:45 da noite. E Fluminense joga com o Arsenal de Sarandi no Engenhão um pouco mais tarde, 10 horas. A rodada continua nesta quarta-feira, vai aparecer aí para você. Arsenal de Sarandi, falei certo, Dom Aníbal? Arsenal de Sarandi. Arsenal de Sarandi, então tá bom. Tá aí, ó, na quarta-feira já tem mais time brasileiro em campo, né? Nacional do Paraguai contra Cruz Azul do México. No Defensores del Chaco em Assunção, 7:45. Vasco joga contra o Nacional do Uruguai em São Januário, às 10 horas da noite. Libertad e Alianza Lima, Libertad do Paraguai e Alianza Lima do Peru jogam no Nicolás Leó, às 10:15. E Chivas do México pega o Deportivo Quito no OmniLife, em Zepopan, 00:15. A rodada termina, aliás, continua, né, nesta quinta-feira. São 4 telinhas de rodada, porque a rodada é tudo picada da Copa Libertadores. Jogaço já, Vasco e Nacional. Jogaço, a gente vai falar disso já. Tá lá pra você na quinta-feira, Internacional do Brasil, claro, Juan Aurich. Não esqueçam mais, viu? Do Peru, no Beira-Rio, 8 da noite. E Universidade do Chile, claro, e Bolívar da Bolívia jogam no São Carlos de Apoquindo, em Santiago, 10:15 da noite. E a rodada termina na próxima telinha.
Universidade Católica, não? Católica, desculpa, é o símbolo que apareceu lá, Católica. É que na minha ficha estava do Chile e eu embarquei nessa. Na sexta, terminando então a rodada, a União Espanhola aí sim do Chile pega o Atlético Júnior de Barranquilha da Colômbia no Santa Laura, em Santiago, 12h15. Que tem o fuso horário, né, pra gente, claro que o horário vai ser ruim. Não é que nem no Brasil, não. E Emelec do Equador pega o Olímpia do Paraguai no Jorge Campos, 00:30. Esta, portanto, a primeira rodada da Copa Libertadores, para os senhores comentarem. Jogão que você falou do Vasco, tem jogo do Fluminense também, brasileiros estreando, o que vocês acham? Bom, jogaço Vasco e Nacional, porque o Nacional se reforçou muito bem para essa Taça Libertadores, é o atual campeão uruguaio, o técnico do Uruguai, do Nacional do Uruguai, é o Marcelo Gallardo, lembra dele? Do River Plate e tal. Baixinho, né? Ele é o técnico do Nacional, ele começou sua carreira de técnico agora na equipe do Nacional, já foi campeão uruguaio no ano passado, a equipe do Nacional se reforçou, porque viu o Peñarol ser vice-campeão da Copa Libertadores ano passado, então para não ficar muito atrás do Peñarol se reforçou bastante. Então esse é o jogo dessa primeira rodada da Taça Libertadores. Comentando um pouco sobre o Fluminense, o Arsenal não é um bom time, que está na 14ª posição do Campeonato Argentino no ano passado, terminou na 14ª posição, e tem o grande trunfo do Arsenal hoje são as bolas aéreas, porque os dois zagueiros do Arsenal são muito bem preparados fisicamente, são zagueiros com alta estatura, então eu acredito que o Fluminense deva ter um pouco de problemas em relação a isso. Lembra do Adriano Gonçalves? Grande, jogou no São Paulo. Reinaldo Leiva falou que ele era o sucessor de Pedro Rocha. Meu Deus. Enfim, e ele joga no Arsenal hoje de Sarandi, é um dos principais jogadores da equipe de Sarandi. E com isso acho que o Fluminense vai ter um pouco de problemas em relação a isso, mas o Fluminense é mais time. É legal ver esses jogos e rever alguns brasileiros que a gente não via aqui há algum tempo, né? Tinha alguns que eram do mundo inteiro, alguns da América Latina. Alguns até enxotados aqui, como o Santiago El Tanque, que fez sucesso depois no seu país, né? E agora está no Boca Juniors. Está no Boca Juniors. Agora, também, na minha opinião, o Santos, eu estou curioso para ver o Santos nessa Libertadores. Porque eu tenho a impressão de que o Santos, tecnicamente, virou fio. A equipe não consegue se encontrar, está certo. Que deu tudo que tinha para dar já? Eu não sei, mas talvez alguma mudança tática deveria ser feita, acho que há algum desgaste já dos jogadores. Muricy sabe como ninguém mexer taticamente numa equipe, acho que precisa dar uma mudada. A equipe está muito igual, já foi muito estudada, os adversários já conhecem muito a maneira de jogar no Santos e talvez seja momento nessa Libertadores de mudar. Porque o atual campeão é o time a ser batido. E mesmo com o Neymar, o Ganso tentando voltar a uma boa forma, acho que precisa haver alguma operação, algum fato novo para poder ir bem nessa Libertadores. E olha, não dá tempo muito para recuperação, não. São 6 jogos, né? São 5 jogos. E se a equipe começar mal, tomar 1, 2 traulitável logo no começo, complica isso, né? Agora você falou de horário, eu tenho uma curiosidade tremenda em saber do preparador físico, e nada melhor do que um dos papas da profissão para saber isso. De um lado, Altair, nós temos jogos aqui no Brasil. Ontem, por exemplo, Presidente Prudente, 36 graus, né, um calor danado. Já tivemos jogos ao meio-dia em Campeonato Paulista. 11 horas da manhã. 11 horas da manhã. Copa do Mundo dos Estados Unidos foi disputada sobre o sol em 45 graus, a decisão, meio-dia. E a gente vê jogos na Europa também sob neve, né? Até que ponto o impacto realmente prejudica o desempenho? E qual o tamanho do impacto na alta temperatura, que eu creio, né, que um leigo falando que deva ser maior, né, para você correr, e o impacto também nas baixas temperaturas? Eu convivi com as duas situações, baixa temperatura, e aqui no Brasil, enfrentando esses horários absurdos aí, com campeonatos começando 11 horas, terminando 1 hora da tarde, né, uma hora do pico aí, o sol lá em cima, Prudente, que é uma cidade super quente ali, né, a gente viveu lá a situação, ou seja, você tem que tentar minimizar o fato aí. Vamos colocar assim, pelo horário. Você vai procurar treinar próximo do horário do jogo, no horário do jogo, mais ou menos próximo do horário do jogo. Automaticamente a alimentação já vai estar também mais ou menos equilibrada ali. Hidratação, principalmente a hidratação, tem que estar toda hora, o tempo técnico, tem que ter um tempo técnico, tem que a federação, a CBF, tem que estar atento nesse detalhe. São 3 minutos, o mínimo ali, para que ele possa se hidratar ali, rapidamente a orientação do treinador. O objetivo dela mesmo ali é mais a hidratação, né? Esse cuidado, porque faz a diferença. E lá fora, com neve, como eu trabalhei no Japão lá, e puxávamos a neve com rodo ali para
para treinar e jogar a mesma coisa, né? Só que a temperatura lá embaixo, 0 grau, às vezes menos de 0 graus, 0 grau, e então isso é dificuldade, mas a temperatura alta, com certeza, o desgaste é muito maior. Então, eu tenho que procurar minimizar ao máximo aí, nesse sentido, para que o atleta sinta o menos possível. Quer dizer, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, mas cabe à federação, CBF, então, colocar num horário legal para que o atleta, o sol, horário 5 da tarde, que seria 4 aqui, aumentar, e não também naquele negócio que a gente fala do horário, o jogo muito tarde, 10 horas da noite, né? Tem que ser coerente ali, né? Ver o lado do torcedor, lógico, e do atleta, principalmente aqui, desses horários absurdos aqui, que quem acaba prejudicando é o atleta e o nível do futebol. Você vai ver um futebol menos técnico, menos atraente, só favorecendo, no caso aí, às vezes, a televisão que passa ao vivo. O preparador físico nunca é consultado pelas federações para saber disso. Mas mesmo que seja, Reinaldo Leiva, enquanto houver um monopólio de um único conglomerado de comunicação que transmite futebol aqui no país e faz dele uma grade de programação, sempre o horário que seria melhor para o torcedor vai ser desrespeitado, sempre o estádio vai estar mais vazio por conta disso, a não ser em jogos espetaculares como finais, como jogos de mata-mata, mas isso nunca vai deixar de acontecer enquanto houver um monopólio. E pelo visto, haverá por muito tempo, vide a última negociação com o Clube dos 13, que praticamente se dissolveu. Eu vou abreviar aqui o nosso intervalo para você, porque a Luciane Bruno está sem áudio, eu quero que ela dê a participação do internauta, então vou dar uma abreviadinha no intervalo, quero mostrar aí a participação do nosso Edson, taxista, que vai aparecer para você aí. Hoje ele veio trazer aqui o Altair Ramos no estúdio. Bom o carro do Edson, aí, Altair? Muito bom, motorista, carro bom. Veio com conforto aí? Ar-condicionado, né, Edson? Veio com conforto e segurança, ó. Mostra o carro do Edson aí pra gente, vai aparecer no seu vídeo, ó. Edson Nascimento, taxista. E o carro dele vai aparecer aí na segunda telinha, ó, já pode mostrar. Esse do Edson é no pique, mas olha que carro bonito, veio ali, trouxe hoje o Altair Ramos, vai trazer mais convidados aqui durante 2012 no nosso Esporte na Rede. Bancos de couro, serviços de táxi, viagens, inclusive interestaduais, se precisar, chama que o Edson leva, hein? Traslados, pois é, traslados, motorista, contrate ele pro dia inteiro, se precisar, aeroportos, faz em 2 carros, se ele não puder ir, ele manda te buscar, pode passar para a próxima telinha aí, você vai ver o porta-malas do carro do Edson, do carro, eu tô dizendo, não porta-malas do carro do Edson que vai aparecer aí. Então, não me entenda mal, Reinaldo Leiva. Tá aí, amplo porta-malas, cabe tudo, tem até um guarda-chuva esperto para os imprevistos. Tá aí, todo conforto e segurança. Viagem aí segura um pouquinho. Carro totalmente equipado. Leve, ouça seu CD preferido lá no porta-CD e aceita todos os cartões ali na maquininha, ó, Diners, Master e Visa. Ligue 7891-7588 ou mande um e-mail. Edson com 2 N's, @hotmail.com. Agende sua corrida antecipadamente que o Edson está aí, ó, a postos para você. Bom, você sabe que no nosso intervalo aqui a gente conta um pouquinho da história da propaganda brasileira. Hoje, deixa eu separar aqui no meu roteirinho, hoje 3 spots, se não me engano aqui para você, tá na outra aqui, senão eu jogo tudo fora, não dá, né? Fica aqui, ó. Hoje 3 spots para você, propagandas antigas, como sempre que a gente coloca, tem a propaganda da Esso, que são 2 gotinhas dançando, esse é muito velho mesmo. Tem também a propaganda da vodka Orloff, que o Reinaldo deve ter tomado muito na vida dele, que tinha aquele slogan, eu sou você amanhã, você lembra disso, Reinaldo? Pior que eu lembro. Ah, é verdade. Então. E tem mais um também, que é mais uma surpresa para você agora, que é a terceira que a gente comenta na volta do estúdio, é o tempo de você beber uma aguinha e a gente volta já. Vê o áudio vê se tem como ver o áudio da Luciana. Alô, aqui, alô? Acho que agora tá indo, né? Não. Um momento. É Olá?
Não, mas quem é você? Eu sou você amanhã. Com licença. Garçom, troca por Orloff. Mas não são todos iguais? Não, o Orloff é destilado 3 vezes. Amanhã você não se arrepende. Mas afinal, quem é você? Eu sou você amanhã. Quê? Telefone para o senhor. Obrigado. Quem é? Amanhã. Ah, pense em você amanhã. Exige a Orloff hoje. Vou tomar aperitivo de suco de tomate da Seca. É fácil de preparar. Primeiro suco de tomate Seca. Suco de limão. Depois molho de pimenta. Seca, é claro. Ah, se o gordo estivesse aqui. Mas onde que está meu aperitivo? Suco de tomate da Seca é delicioso e nutritivo. E se a marca é Seca, bons produtos indica. Nosso Esporte na Rede, você viu aí esse último comercial que eu disse que era uma surpresa para você rever um pouquinho o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, Manuel da Nóbrega e Ronald Golias fazendo a propaganda do suco de tomate da Seca. Já tomou suco de tomate Seca, né? Olha, eu não gosto de suco de tomate, não. Feio de maracujá, deixa calminho. E o slogan eterno da Seca, se a marca é Seca, bons produtos indica, ficou aí eternizado. E essa é uma propaganda bastante inusitada para você aí. Luciano e Bruno, quem ainda não participou do Esporte na Rede, pode participar, como é que faz? Se você ainda não participou, é muito simples. É só você entrar, claro, aqui no site da TV, na opção Participe, e mandar a sua pergunta, o seu comentário, a sua crítica. Agora, se você está vendo a reprise do programa e quer entrar em contato aqui com a gente, é pelo e-mail do pgmesportenarede@gmail.com. pgmesportenarede@gmail.com. Eu estou aqui esperando a sua participação, como sempre. Legal, Luciano, obrigado. E hoje, no começo do programa, eu já pedi para o Reinaldo dar parcial da enquete, porque temos a enquete. Só repetindo, então, a enquete que vai ficar até domingo para você responder. Na segunda-feira a gente dá o resultado final, se você acha que algum time é favorito para ganhar a Libertadores. Quais são as alternativas aí? Isso. Luciano. Corinthians, o Flamengo, o Fluminense, o Internacional, o Santos, o Vasco ou nenhum. O que você acha? Qual time brasileiro é favorito para vencer a Copa Libertadores? Ou se nenhum vote obviamente no nenhum, que tem um pouco mais de 5%, quando o Reinaldo leu dos votantes, que acham que time brasileiro não vai levar essa Taça Libertadores da América. Nesse segundo bloco a gente vai falar um pouquinho de campeonatos estaduais, mais precisamente Campeonato Paulista, que teve clássico nesse final de semana, teve alternância na liderança também, mas eu queria, antes de entrar no assunto paulistão, fazer uma perguntinha para o Altair, vou pedir até que você seja um pouquinho breve, Altair, para a gente poder fazer a dica cultural, que tem quadro hoje, não vou atropelar a Andressa aqui no roteiro não, viu, Anderson, vou colocar a dica cultural aí, mas os estaduais, Altair Ramos, que começam no comecinho de janeiro, na metade de janeiro, e aí os times estão voltando de férias porque tem uma temporada grande até dezembro, não atrapalha ainda campeonato estadual no calendário do futebol moderno? Atrapalha pelo o curto tempo de preparação. Qual é o tempo ideal de preparação? Olha, em torno de 4 semanas, um mês. Pelo menos um mês. Um mês, a base legal para que possa dar sequência durante todo o ano aí, tentando, como a gente tinha dito, minimizar ao máximo lesões, o atleta suportar 3 jogos por semana, que a maioria desses clubes grandes. Aí quando o atleta se prepara 15 dias, como é o caso de muitos que estão voltando agora, e joga, qual é o risco que corre? De que lesão? Se ele não vai estar preparado, o que pode acontecer são lesões musculares, a maioria das lesões. Que afastam o atleta de campo por quanto tempo? Depende da lesão aí, a distensão aí, 1 grau, 2, vamos colocar assim, em torno de 3 a 4 semanas, uma distensão. E dependendo do caso, do caso, vai muito mais, para 6 semanas, e se não for suficiente para recuperar, ou voltar antes da hora, ele pode ter uma lesão, complicar mais, ficar mais tempo no departamento médico, e mesmo assim aí vai prejuízo para o clube pagar um atleta que não está sendo utilizado. Ou seja, então os clubes são obrigados às vezes a usar atletas com 15 dias de preparação, podendo perder por 6 meses. De repente, se estender o prazo, perde por 6 meses. Só para explicar, aí o grau é crescente conforme a lesão vai piorando ou não? Ou é decrescente? A lesão 1 é a pior, e a 2 é média, a 3 é mais ou menos, é fraquinha, ou é o contrário? Não, é decrescente, né? Crescente. Um grau aí de uma distensão, estiramento. Grau 3 é a pior coisa que tem, então. Uma contratura aí, ele vai 3, 4 dias, foi no domingo, dependendo, quarta-feira pode ir pro jogo, vai tardar uma semana para de volta. Tá bom. Mas
mais simples. A gente vai falar daqui a pouquinho mais estaduais e vou também passar para os comentaristas. Tem um internauta ali que eu já sei que tem pergunta sim, mas antes eu quero falar da dica cultural, claro, que a gente tem em todo o programa, para o Alexandre Aníbal falar. Afinal, estamos alternando agora. Alexandre Aníbal está trazendo a dica, Reinaldo Leiva a camisa, vestindo camisa. Hoje é dia de dica cultural, então é dia de Alexandre Aníbal. Dica cultural de hoje vai aparecer aí na sua tela. Quem segura a dica nas mãos é Luciane Bruno. E qual é a dica de hoje, Alexandre Aníbal? Muito bem, é um livro que foi escrito, foi lançado ano passado pelo José Renato Sátiro Santiago, que esteve aqui no nosso programa no ano passado, no começo do ano passado, né? Ele, na realidade, continuou a obra do Luiz Fernando Bindi, que nos deixou aí, faleceu em 2008, julho de 2008. Então ele estava escrevendo um livro sobre os distintivos mais curiosos do mundo, né? Você na tela. E aí o José Renato, ele finalizou a obra, né? E publicou uma série de distintivos e a história de cada um deles. Então aí na frente, até o Altair comentou com a gente... O senhor que nem gosta de história de distintivo, de futebol, nada, né? O Altair até comentou com a gente que ele trabalhou em 2 clubes aí que estão na capa do livro, né? O Cerezo, esse aqui, posso levantar? Eu indico aqui, fala pra mim qual é aqui, ó, aqui, ó, Osaka, Cerezo. Esse é o Cerezo, Osaka, e ali embaixo, o Niigata. Abrindo um pouquinho, aqui, né? Albirex Niigata. Pode abrir um pouquinho aí, de repente, vamos descer aqui, ó. Que o Altair Ramos trabalhou, aqui, Albirex Niigata, ó, aqui, ó, esse azulzinho pra você. Exatamente, então tem a história de vários distintivos, desde os mais curiosos até os que a gente já está bem acostumado, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro, Bahia, Vitória, enfim. Então ele tem... mais de tudo, eu creio que debater uns 300 distintivos e a história de cada um deles explicada em 2 textos curtos. É uma excelente dica, mesmo porque ele tem muito de história, muito de geografia e muitos detalhes que às vezes passam despercebidos para todos nós. Legal, então você pode encontrar em qualquer livraria, Aníbal? Sim, em qualquer livraria, faixa aí de uns R$30 o livro. Muito boa dica. Pode conferir. É que é bom a gente dar dica e o preço também, que o pessoal às vezes tem interesse em comprar, né? A não ser livro muito velho, que aí você tem que achar em sebo, ou procurar, de repente, se alguém tem para te vender, como relíquias, mas esse daqui é um livro atual. Exatamente, quando a gente acha em sebo, eu comprei um livro do Francisco Sarno, que foi um técnico do Corinthians, foi um dos primeiros livros denúncia do futebol brasileiro, chamado A Dança do Diabo. Então esse livro eu comprei na primeira edição, eu paguei R$70 nesse livro, mas foi uma boa aquisição porque está na minha coleção. Então... E esse dos distintivos ele acabou de me dar de presente, viu, Leandro? Ah, tá bom. Tá, é o que o senhor está pensando. Deixa eu ver um pouquinho da participação do nosso amigo teleinternauta com a Luciane Bruno. Agora temos áudio, deve estar tudo ok, né, Luciane? Vamos lá. Isso, vou agradecer a participação de todos vocês. Pode falar bem pertinho. Porto Alegre, Isso. E ele quer saber qual a maior dificuldade nas baixas temperaturas. O que muda? Alimentação, treinamento, como funciona? Aqui é uma região muito favorável para esse tipo de clima, né? Já que ele mora em Porto Alegre. Bom, o atleta vai ter que estar... ele vai usar uma roupa, dependendo também aqui, né? Uma roupa apropriada, né? Para manter a temperatura mais alta durante a competição ali. E no treinamento, a adaptação também, sempre no treinamento usar como adaptação, né? E a dificuldade que eu coloquei de frio e calor, o calor que é maior a dificuldade, o desgaste do atleta, em relação ao frio, isso é ele manter a temperatura, né? O aquecimento, né? Um bom aquecimento, seria normal aquecimento, na volta para o segundo tempo do jogo, manter o aquecimento, e aquele que tem mais dificuldade, como eu te falei do próprio acessório ali, da roupa, dentro da camisa oficial, roupa uniforme oficial, ele usar por baixo uma roupa térmica para manter a temperatura. E alimentação, isso aí vai ser normal do dia a dia do atleta, para que ele possa suprir aí essa dificuldade aí de manter o corpo aquecido, o músculo aquecido durante a competição. Não tem muita coisa que fazer além do normal aqui, é uma coisa básica, normal, eu digo básico, né? Então é nesse sentido que eu vejo. Legal, tá. Deixa eu acabar então, vou falar um pouquinho agora de Campeonato Paulista, pra gente continuar o bate-papo aqui, porque o tempo urge já, ó, quase 40 minutos de programa, meu filho, aqui que o tempo passa rápido, ainda bem que o programa é bom e você em casa nem sente também. Vamos chamar então o Campeonato Paulista que está aí na sua tela, ó, resultados desta
Quinta rodada, Mirassol 3, Botafogo 0, Paulista 3, Catanduvense 1, Comercial 1, Mojimirim 3, Portuguesa 1, Ituano 1 e a Portuguesa patinando na Série A, Santos 1, Palmeiras 2 no Clássico, Corinthians 1, Bragantino também 1. E agora tem gente que eu sei que vai falar aqui no estúdio que o Corinthians foi prejudicado dessa vez, hein? Seguindo aí com os resultados, São Caetano 0, Guarani 1, 15 de Piracicaba 2, Oeste 1, Linense 4, Guaratinguetá 2 e Ponte Preta 1, São Paulo 3. A próxima tela é a classificação para você. Aí tem uma novidade na nossa classificação aqui no Campeonato Paulista. Ó. Pode segurar bem a primeira telinha próxima da classificação que eu vou explicar a novidade aqui. Pode passar, essa pode passar. Vamos para a classificação aí. Vai chegar aí na sua tela a classificação, só para explicar para você. Ó, essa aí segura. A classificação, aparentemente, você está vendo aí em casa, pode estar meio esburacada, mas não é isso não. A gente está colocando só os critérios de desempate relevantes para cada time. Então, por exemplo, ó lá, São Paulo é o primeiro com 13 pontos, Paulista é o segundo com 13 e Corinthians em terceiro também com 13. Todo mundo tem o mesmo número de vitórias, que seria o primeiro critério de desempate. O saldo de gol tem lá 8 para o São Paulo, 8 para o Paulista, 5 para o Corinthians. Então, o Corinthians já ficou em terceiro, matou ali no saldo de gol. Como São Paulo e Paulista têm o mesmo número de gols de saldo, foi lá para o gol marcado. Então, São Paulo tem 13 e o Paulista tem 11, por isso o São Paulo está em primeiro. O quarto é o Palmeiras com 11, depois vem Guarani com 10, Ponte Preta com 9, Mojimirim também com 9, Linense com 7, Comercial com 6, Santos com 6. E aí vamos para a próxima telinha. Vai aparecer o restante da classificação para você. Do 11º ao 20º. Então você se acostume, a gente costuma só falar os pontos aqui, mas é mais fácil para que você visualize em casa os critérios de desempate. Temos aí a Portuguesa, então também com 6, aí vem Mirassol, 15 de Piracicaba, time do nosso Aníbal aqui, São Caetano e Bragantino com 5, Ituano com 4, e na zona da degola, Guaratinguetá e Botafogo com 3, Oeste e Catanduvense com 2. E este Campeonato Paulista, senhores, dessas 5 primeiras rodadas, o que é que dá para ver dos times, principalmente os grandes que a gente vai acompanhar até o final do ano no Brasileiro? Ainda muito pouco, todos estão em formação, o Altair acabou de dizer, a questão da preparação física é importante, ele não está nem no começo desse trabalho de preparação para a equipe disputar a temporada. Agora, o que chamou a atenção nessa última rodada foi o clássico entre Palmeiras e Santos, né? Um clássico da força contra o talento, pode se chamar assim. E dessa vez prevaleceu a força, porque o Santos, com os talentos individuais, não conseguiu vencer o Palmeiras mais uma vez. Né? O Palmeiras está sendo a asa negra do Santos. Presentando o Neymar, hein? Presentando de crédito para o Neymar, que completou 20 anos. Agora vale destacar o trabalho do Felipão. Ele tem as suas convicções táticas e não é dúvida não. Ele, desde a época do Grêmio, que gosta do centroavante grandalhão. Ele achou esse Fernandão, que é o rei do Prudente, né? Vai para Prudente em clássico, faz gol, né? Mas valeu mesmo a disposição tática do Palmeiras. E o Santos, como eu disse, está precisando se reciclar. O Elano, por exemplo, é um caso muito emblemático. Um jogador que chegou muito bem no Paulista, e aí foi para a Copa América, esperava-se muito dele, ele naufragou com a seleção brasileira, perdeu o pênalti, e aí não se reencontra mais. Até chegou a ser cogitada a sua saída do Santos, mas o município teve um trabalho bastante interessante de conversa com ele, se acertaram, mas o Elano ele não rende nem perto daquele jogador que encantou o país na seleção brasileira. Antes de passar para mim um pouquinho, deixa eu só ouvir um pouquinho da participação do internauta, que agora está se manifestando, temos áudio, está tudo ok? Diga aí, Luciane. O Pedro Paula, do Rio de Janeiro, ele quer saber de vocês, como vocês veem o interesse do Corinthians pelo Elano? Eu acho que o Corinthians é o time hoje que pode comprar todo mundo, né? Até por essa questão da televisão, Corinthians e Flamengo estão à frente em termos de grana, mas eu acho que o Elano deve ficar no Santos, sim, acho pouco provável que ele saia, até porque também o Corinthians trouxe o Douglas, né? Voltou aí para a equipe do Parque São Jorge. É um ídolo difícil. É um ídolo do Santos. Sair do Santos diretamente para o Corinthians. Eu também acho. E olha, você vê, hein? Depois que ele terminou o namoro com a Nívia Stelman, aquela atriz, não jogou mais nada. Eu também não jogaria, não. O senhor daqui a pouco vai escrever para Contigo. Reinaldo Nelson Rubens. Exatamente, o senhor vai escrever para Contigo daqui a pouco. Olha, me diga uma coisa, o Corinthians tem hoje o melhor elenco do futebol paulista, talvez do brasileiro? Na realidade... Já que temos ali, desculpa te interromper, só para apresentar ali junto com a Luciane e Bruno, temos ali na parede hoje, nossa, sempre a gente coloca aqui alguns logos, vocês vai dar para a gente mostrar todos, se der para fazer uma panzinha. Então hoje, já que temos aqui os campeonatos estaduais do segundo bloco, clássicos regionais, olha lá, Cruzeiro e Atlético Mineiro estão lá no cantinho mais abaixo, lá Cruzeiro e Atlético, Coritiba e Atlético Paranaense, o Atletiba, Bahia e Vitória, Bavi, Avaí, Figueirense e Santa Catarina e o Grenal, Grêmio e Inter. Continuando então. Ontem, né? Justamente. Então estão ali representando os clássicos regionais. O Corinthians teria hoje o melhor elenco do futebol paulista e talvez do brasileiro? Eu acredito que ele não tem o melhor elenco, mas sim o elenco mais entrosado. Nenhuma peça do Corinthians foi vendida, nenhum jogador foi vendido. Teve o interesse do Milan no Paulinho, mas não se concretizou.
mas o time permaneceu praticamente o mesmo quando ganhou o Campeonato Brasileiro do ano passado. Vale destacar que o Corinthians empatou ontem com o Bragantino sem alguns titulares, né? O Tite está fazendo um rodízio aí, colocando jogadores justamente para ganhar ritmo, para jogar, mas de qualquer forma não é assim, são 2 pontos perdidos, afinal de contas o Corinthians jogou em casa diante da sua torcida e merecia ter ganho, apesar de ter sido prejudicado ontem pela arbitragem. A rodada passada estava impedido, tinha 2 jogadores impedidos, né? O gol impedido em si, ele não foi nem tão gritante. O que aconteceu, houve um pênalti absurdo dentro da área. O Paulinho chutou, o jogador Guilherme do Bragantino deu um bloqueio de jogador de vôlei. E mais, no lance do gol do Bragantino, houve 2 falhas da arbitragem. Primeiro, quando o Romarinho bateu a falta, tinham 2 jogadores do Bragantino impedidos. Segundo, o zagueiro, o André Astorga, ele tentou dar um tapa. Mesmo não tocando, vale a intenção. Então deveria ser duplamente anulado. Agora olha só que interessante. A gente não é árbitro, né? A gente tem o recurso da imagem, como tem o comentarista de televisão. E eu ouço o absurdo do comentarista de televisão, que transmite, evidentemente, me falar que o gol foi legal pelo seguinte, porque o jogador que estava ali à frente não participou, não fez nem menção de jogar. Ah, não, então eu que fiz a menção, né? Ele esticou ainda o braço, quase que pega a bola com a mão, aí seria falta, pior ainda, né? Mas fez a menção com o braço e claramente você cria uma dificuldade para o goleiro que não sabe qual a direção que a bola vai tomar, e aí o Júlio César acabou soltando. Ele disse assim, se você tirar o jogador dali e a bola foi para a área, será que o goleiro teria a mesma ação que tomou com o jogador ali? Para o comentarista de arbitragem, sim. Para mim, obviamente não, porque se a bola está indo lá sem o jogador, o goleiro sai, pega aqui com tranquilidade e sai jogando. Então foi isso que aconteceu ontem no Campeonato Paulista, que você vai ver aí a próxima rodada, inclusive, já que estamos voando com o programa, pode colocar pra gente a próxima rodada na telinha. Tá aí, ó, pra você então nesta quarta-feira, Ituano e Bragantino, no Novelli Júnior, 5 da tarde, Guarani e Portuguesa no Brinco de Ouro, 7h30, Guaratinguetá e Mirassol, no Dario Rodrigues Leite, 7h30 também, mesmo horário de Catanduvense e Ponte Preta, no Silvio Salles. Palmeiras e 15 de Piracicaba jogam no Pacaembu às 10 da noite, Mojimirim e Corinthians se enfrentam no Romildo Ferreira às 10 da noite também. Nesse horário agradabilíssimo para o futebol paulista brasileiro. Pois é. Aí o jogo acaba meia-noite, que eu quero ver como é que o cara vai para casa depois. Tá aí, ó. Na quinta rodada continua com Paulista e São Caetano, no Jaime Sintra, às 5 da tarde. Um pouquinho mais tarde tem Oeste Linense, no Amários, 7h30 da noite. Botafogo e Santos jogam no Santa Cruz, às 9 da noite. E o São Paulo enfrenta o Comercial no Morumbi, Cícero Pompeu de Toledo, 10 para as 10 da noite, nesse horário também igualmente agradável. E lembra você, só que se tiver alguma alteração de horário, de rodada, culpa da Federação Paulista, da televisão que transmite, que a gente pega sempre os horários no site da própria Federação Paulista. Se houver alteração, claro que foi obra da televisão. Diga, Nico. Tabelinha bastante ingrata para o Santos. Foi a presidente, vai ter que voltar para Santos e agora vai ter que ir para Ribeirão Preto jogar contra a equipe do Botafogo. Não tá fácil a vida do Santos, não. Tá terrível. Deixa eu só ver a participação do internauta, que eu sei que tem mais ali, né, Luciana? Liga lá. O Renato Dias é de Limeira e quer saber o que vocês acham das brigas de torcidas pelo país e que vem resultando em acidentes. O que vocês fariam? Olha, primeiro eu acho que houve... Só, Reinaldo, o que a gente poderia fazer para minimizar a violência nos estádios? É mais ou menos por aí, né? Até porque ninguém quer que chegue a um fato como aconteceu no Egito, mais de 70 pessoas mortas, um fato realmente mais lamentável, na minha opinião, da história do futebol, junto com aquela decisão da UEFA Champions League, na época não tinha esse nome, em 85 na Bélgica. Mais de 70 pessoas morreram num ato de vandalismo, né? Eu acho que primeiro tem que a Polícia Militar ter uma identificação desses torcedores, para mim não são torcedores, né? Quem quer torcer não vai para brigar, vai para apoiar seu time, não já premeditado em brigar, arranjar brigas nas redes sociais, agenda essas brigas, briga com hora marcada agora. Exatamente. Então primeiro, da época do Orkut, tem que ser identificados, esse cidadão tem que ser preso, não pode ir a estádio de futebol, e a lei do país tem que funcionar. Não adianta o cara ir lá, presta um depoimento, e aí vai embora para casa, no próximo jogo ele está lá. Tem que ter um trabalho sério mesmo, de prevenção também, e de uma atuação firme da Polícia Militar. A gente, e mais uma, além disso também, né, nós sabemos que existem clubes que subsidiam torcidas organizadas. A maioria deles, eu diria. Um exemplo muito claro disso é a torcida do Palmeiras, torcida, entre aspas, né? A parte que é subsidiada que critica o Marcos Assunção, sendo que o cara é o principal jogador do time hoje, né? Exatamente. Então, a mudança de mentalidade tem que partir desde a diretoria, que não pode deixar o torcedor entrar em treino, interferir no horário de trabalho do atleta, né? E também da comissão técnica, né?
Então, o trabalho de conscientização tem que partir de cima. Deixa eu ouvir um pouquinho mais de participação no internauta, Luciane. Vamos lá. O Guilherme é de Campinas e ele quer saber o seguinte. O Adriano está fora do clássico e da estreia da Libertadores. O que vocês acham disso? E a Tatiana, de São Bernardo, ela quer saber sobre o condicionamento físico do Adriano. Então, peraí, vamos... O que o Altair acha e quem erra nesse caso, né? O preparador ou o jogador? Vamos por partes, então. Primeiro, comentaristas, rapidamente, que já estamos aqui com 50 minutos de programa, rapidamente, Adriano está fora da Libertadores para vocês. A primeira fase, eu acho que batata, né? Não tem nem como. Bom, aparentemente, sim, já que ele parece que se lesionou mais uma vez, está fazendo um tratamento aí diferenciado na parte física e até por enquanto não está nos planos do Tite. Então acredito que ele não deve jogar pelo menos essa primeira fase. Olha, eu acho que você está bastante incisivo no que eu vou dizer, mas por opção dele, para mim o Adriano é um ex-jogador de futebol. Legal, deixa eu ver agora do Altair, vamos então a parte física, né, que o internauta perguntou. Eu não sei se você tem contato com o Adriano, Altair, ou não, ou pelo menos o conhece, de conversar, de cumprimentar. Você sente que o Adriano deixou de ser atleta profissional? Como é que está o condicionamento dele? Não sei se dá para você avaliar isso, mas você acha que ele deixou de ser atleta profissional? Olha, de longe, né, eu não tenho contato diário com ele, a notícia que a gente vê aqui, e alguns colegas que trabalharam com ele. Na verdade, se o Adriano, se não cair a ficha dele, ele vai ser um ex-atleta em atividade. O atleta, e nenhum preparador físico é milagroso, não. Ele vai ajudar o atleta, mas se o atleta não quiser, ele não se condiciona, né? E o Adriano, ele pode ser importante, porque ele não quer ser, ele pode ser importante se ele se conscientizar que ele é um atleta profissional. Ele tem que ter todos os cuidados de um atleta de seleção brasileira, de alimentação, de descanso, de treinamento sério, né, de participação em treinamentos. A gente viu muita história de Adriano que não bate para um atleta. E, infelizmente, o que a gente sabe do Adriano é que a mídia dá, mas no dia a dia ele precisa tomar um juízo aí, tomar jeito, porque senão quem vai estar sendo prejudicado é o Corinthians pagando um alto salário e a torcida achando que tem uma pérola com eles lá e tem, na verdade, um atleta que, na verdade, é um ex-atleta. E é um ônus para o clube, né? Acaba pesando aí nas finanças do clube. Deixa eu ver só, então, a última participação do internauta, Luciana, agradecendo já, para a gente já ir fechando o programa. Isso, é da Maiara Azevedo, ela da Penha, São Paulo. Meus queridos amigos do Esporte na Rede. Gostaria de saber do Reinaldo se agora ele acredita no elenco tricolor e se o goleiro Rogério Ceni fará falta na equipe. Olha, eu acredito sim no elenco tricolor. Acho que o São Paulo foi a equipe que melhor se reforçou nessa temporada. O Bruno Cortez é um lateral que teve na seleção brasileira, apesar de ele ser um jogador que deixa muito espaço lá atrás. Praticamente ele tem que ser colocado num esquema propício para ele. Parece que o Leão já está tentando fazer isso. O Jadson é um meia, tem poucos como ele no futebol brasileiro. Acho que vem sim para acrescentar. E se vier o Nilmar ainda dá uma remotíssima possibilidade ainda de um acerto. Mas o São Paulo está com um elenco muito bom. A falta do Rogério ela vai se dar também na liderança, na questão de ser o capitão, de ser o grande ícone dessa equipe. E também, embaixo do gol, ele é realmente um dos maiores goleiros da história do futebol mundial, na minha opinião. O Tênis é um bom garoto sério, responsável, tem todo jeitão no interior. É um goleiro que tem futuro sim no São Paulo, mas ainda o Rogério é a referência dessa equipe. E segundo informações, traremos aqui um dia, viu? Viam numa fonte bacana que vai trazer ele pra gente aqui. Esse dia eu estaria aqui 6 horas da manhã. E com uma outra legião de fãs na porta do FTV esperando o Rogério Ceni entrar aqui para participar do Esporte na Rede. Deixa eu aproveitar e convidar para você então acessar o nosso programa no Facebook também. O Esporte na Rede está aí no Facebook, olha, participe aí com a gente, é só procurar lá por Esporte na Rede. A gente tem esse perfil aí, tem perfil profissional, cada um aqui tem um perfil pessoal, né? Apesar de alguns não mexerem muito no computador, como o senhor Reinaldo Leiva, mas o pessoal tem aqui o perfil pessoal também, e esse é o nosso profissional, você pode entrar em contato com a gente por lá também. E passe no meu blog, aproveitando o convite, já pode colocar na sequência aí, leandrojornalista.blogspot.com, você vai ver a capinha dele aí, ó, e já pode passar para a telinha seguinte, que você vai ver sempre, toda terça-feira, as fotos do programa de segunda, aí vai aparecer as fotos do programa passado, para você conhecer o nosso cenário, olha que beleza.
Vai aparecer aí pra você, olha que beleza. Tem uma bola de futebol no chão, olha lá, tem uma bola de futebol no chão agora, tem um gramado aqui, tem a rede no gol, tá aí. 2 camisas penduradas lá sempre, ó, símbolos ali. Hoje tem a da Francana e do 15 de Piracicaba. Na semana passada foi da Espanha e do Boca Juniors. Então você entra aqui, participa com a gente, leandrojornalista.blogspot.com. Toda terça-feira você vai ver as fotos da segunda-feira. Já quero fazendo as despedidas, começando por Luciane e Bruno. Muito obrigado, Luciane. Até semana que vem. Semana que vem esperamos que a senhora esteja aqui no comecinho, horário, tá. Boa noite, Leandro. Boa noite aos nossos comentaristas. Boa noite, Altair, foi um prazer conhecê-lo. E, claro, boa noite para vocês de casa. Tá? Em especial aqui, tá, para as últimas participações, para a Aline de Recife, um grande beijo. Para a Mara, aqui da TV, que está assistindo, um grande beijo para você. Beijo, Mara. Boa recuperação, hein? Todos uma ótima semana. E, claro, segunda, estou aqui esperando a sua participação. Um grande beijo. Mara, vamos consertar tudo direitinho, colocar tudo em ordem para você voltar para cá, né, para acompanhar o Esporte na Rede aqui no estúdio, que a senhora não viu ainda o cenário novo, então trate de vir aqui logo, então fique consertadinha aí direitinho. Reinaldo Eva, obrigado pela participação, o senhor volta semana que vem, né? Obrigado, estarei aqui. Altair, só um nome, qual jogador que mais te impressionou na preparação física, teve o físico mais privilegiado? Tem alguns, mas esse não podia esquecer nunca, do Cafu. Bom em tudo. Como diria o outro, tem 2 pulmões, né? Até parece que tem 2 pulmões, né? Como diria o outro. Obrigado, Reinaldo. Até semana que vem. Obrigado, amigo internauta da UpTV. Semana que vem estaremos aqui novamente ao lado de todos vocês fazendo Esporte na Rede. Enciclopédia da Bola, Alexandre Aníbal, volta só daqui 15 dias. Na próxima semana estará Douglas Soares, começando o nosso rodízio. Na outra semana voltarão Douglas e Aníbal, então, e aí Reinaldo que folga uma. Mas agora todo mundo trabalha 2 e folga uma só. Agora não tem moleza, não. Obrigado, Aníbal. Até daqui 15 dias, então, se Deus quiser. Obrigado, Leandro. Obrigado, Reinaldo, Luciane. Grande Altair Ramos, prazer. Um abraço também para o Matão, para o Gepeto, todos da técnica aí, mandando o som e a imagem para todos os internautas nos acompanharem. Grande abraço a todos. Aliás, daqui 15 dias não, daqui 3 semanas, porque depois é carnaval. E também podemos descansar um pouquinho, né, e voltarmos sim na outra semana. Melhor do que desfilar lá na Mangueira, hein? Podem assistir isso. Eu não posso falar o que eu pensei agora aqui no ar, porque não pode, estamos num horário que não pode se falar isso aqui no ar. Mas obrigado, Aníbal, então o Aníbal volta depois do carnaval junto com o Douglas, Reinaldo volta na semana que vem. Altair Ramos, obrigado pela participação, obrado por ter vindo aqui no Esporte na Rede, espero que você tenha gostado do programa. Gostei muito, o internauta é um felizado de ter condições de prazer de ouvir duas enciclopédias do futebol aqui, ó. Que prazer, fiquei muito legal, muito contente de conhecê-los pessoalmente aí. E é isso aí, ó, o internauta é um privilegiado, que prestigia o programa, que muito legal, vocês que estão do outro lado aí, e aqui um prazer enorme estar aqui, convidado nas próximas vezes. Um prazer, voltarei. Obrigado. Estamos esperando aí o Ceni, o Belete, entre outros, viu? Já confidenciando nossa... A prova que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Tá certo. Se caísse, isso é uma tristeza. Deixa aparecer só o nosso pensamento na rede para me despedir com a frase de você. Tá aí, ó, para você na telinha, pensamento na rede, um dia sem rir é um dia desperdiçado, disse Charles Chaplin, muito bem dito, por sinal. Tenha um pouco de bom humor na sua vida. Claro, você não precisa rir para todo mundo e nem de qualquer coisa, mas se você tem um pouco de bom humor no seu dia a dia, com certeza o seu dia fica muito melhor, muito mais leve, o seu trabalho rende mais, as suas relações pessoais também rendem mais. Quero dar aquele recado, se você não conseguiu ver o Esporte na Rede ao vivo hoje, acesse o site da UpTV, uptv.com.br, a qualquer dia, a qualquer horário, por uma semana, este programa estará lá para você ver. Inédito ao vivo é sempre segunda-feira, 6:45 da noite. Eu te espero aqui semana que vem. Até lá. Tchau.